falar de antropologia e religião, nós ainda temos que fazer uma diferenciação. Qual é esta diferenciação? Na antropologia vinculada ao contexto religioso, nós temos que diferenciar ateísmo e agnosticismo. Quem é o ateu e quem é o agnóstico? Eles são diferentes. O ateísmo professa a descrença em qualquer religião, professa a descrença em Deus. Para o ateu, Deus não existe, mas ele professa isso. Ele professa firmemente a descrença em qualquer religião. Deus não existe. Para o agnóstico não é assim. O agnóstico, ele não se importa quanto a essa pergunta se Deus existe ou Deus não existe. Ele não afirma que Deus não existe e nem afirma que Deus existe. Para o agnóstico, essa questão não o incomoda, não o provoca. Então, é diferente ser ateu do que ser agnóstico. Ser ateu é quando se professa realmente que Deus não existe e a descrença em religiões de qualquer tipo. Já o agnóstico não, o agnóstico é aquele que não se deixa provocar pela questão, se Deus existe ou Deus não existe. Esta questão não o provoca. Então, ateísmo e agnosticismo. Mas nós ainda precisamos falar de outro tema importante, porque nós vimos que nas religiões nós temos rituais. Porém, o ritual ele é marcado, o ritual ele tem momentos que são específicos para o próprio ritual. O momento de iniciar o ritual em si mesmo, isso dentro de cada religião, e após esse ritual, nós temos os novos comportamentos assumidos, quer dizer, há um tempo específico em que isto ocorre. Mas além dos rituais, nós temos os mitos, que são diferentes dos ritos. Os mitos são histórias contadas ao longo das mais diversas gerações, e estas histórias, elas não estão vinculadas a um tempo. Muitas vezes são apenas também imagens, são histórias, não significa que se comprometam que isto realmente aconteceu. Mas o mito, ele tem a tendência, ele tem o objetivo, a meta de provocar uma reflexão. Através daquela história se provoca uma reflexão nos sujeitos, nos indivíduos. Então o mito ele foi utilizado ao longo das mais diferentes gerações e continua de alguma forma sendo utilizado nas culturas, até mesmo como uma forma de educar, como uma forma de transmitir determinados valores morais. Mas além da antropologia no contexto religioso, nós temos que estudar a antropologia no contexto urbano. O que é antropologia no contexto urbano? O que a antropologia urbana estuda? A antropologia urbana estuda os mais diversos fenômenos sociais, os mais diversos fatos que acontecem na sociedade e como estes fatos se desenvolvem, como eles são desencadeados, quais são as causas desses fatos e também como eles influenciam a vida de cada ser humano. Por isso a antropologia urbana, ela tem os mais diversos temas, desde meio ambiente, educação, igualdade, diversidade, os mais diversos temas fazem parte da antropologia urbana. Mas nós podemos falar de um tema específico, que é a etnia urbana, as etnias urbanas. Por quê? A antropologia se preocupa com o fato de que, nas mais diversas cidades, porque urbana vem de urbe, cidade, nas mais diferentes cidades existem também as mais diversas etnias. O que significa isso? Nas cidades, nas sociedades, temos diferentes etnias que estão convivendo. E etnias que têm culturas, que têm costumes, que lhes são diversos, que lhes são específicos. Significa que isto é negativo? De forma nenhuma, isto é extremamente positivo. Quer dizer, as pessoas estão preservando a sua identidade, valorizando a sua identidade e convivendo com as diferenças. Mas aqui mora o desafio. E por isso a antropologia urbana se preocupa com um tema específico, que é o multiculturalismo. Como é que o multiculturalismo está sendo implementado?
Será que o multiculturalismo está sendo apenas um multiculturalismo de assimilar, adequar, colocar as culturas em uma forma, adequá-las a uma única maneira de viver? Será que o multiculturalismo está apenas dividindo as culturas em grupo e fazendo com que elas dialoguem de acordo com as suas semelhanças? Ou será que o multiculturalismo também está sendo aberto, interativo, ajudando as pessoas a dialogarem? Vejam que em cada aula do nosso curso nós sempre retomamos a necessidade de multiculturalismo, a necessidade do diálogo entre as culturas, porque é um dos temas essenciais da antropologia, já que trata do ser humano. Então a antropologia se preocupa com esta convivência na sociedade. Como é que as etnias estão interagindo? Será que as identidades estão sendo realmente preservadas? Será que as diferenças estão dialogando entre si? Ou será que tudo está sendo massificado? Todos estão tendo que assumir uma única forma de viver e pensar para se manter vivos no círculo da sociedade. Então a antropologia se preocupa com isso, porque a história dos povos é o que interessa para a antropologia. A história das culturas. E quando falamos em história das culturas, não falamos em uma única história, mas falamos das mais diferentes histórias. Também a antropologia se preocupa em como estas etnias estão participando da política, por exemplo. Porque na sociedade nós temos a vida política essencial, os rumos da cidade. Será que todas as etnias, todos os povos estão participando ativamente das discussões políticas? Ou será que um povo está participando mais, tendo mais centralidade e o outro está sendo excluído? E ainda se preocupa com a vida econômica dessas etnias. Será que nas sociedades, com a industrialização, todos estão tendo espaço no mercado de trabalho? Será que há etnias que ainda estão sendo excluídas, marginalizadas, não estão no círculo de produção? Ou não são valorizadas neste círculo econômico? Então a antropologia se preocupa com a igualdade, com a ética, com a justiça entre as etnias urbanas. Por isso surge um outro tema que também precisa ser discutido no âmbito da antropologia urbana. Que tema é esse? A globalização urbana. O que é a globalização urbana? O processo de globalização, nós sabemos, ele tem várias características. Primeiro, é um processo em que as informações chegam ao ser humano de maneira muito acelerada. Em um clique, em apenas alguns segundos, o ser humano tem contato com informações dos mais diversos locais do mundo. E as informações chegam em uma velocidade muito grande. A grande pergunta é, será que com toda esta velocidade o ser humano tem tempo para pensar sobre estas informações? Ou ele é simplesmente absorvido nas informações e ele, digamos assim, adquire e assimila tudo aquilo que é dito sem refletir criticamente? Então, por isso as tecnologias, os meios de comunicação são um tema de crítica para a antropologia, de uma análise crítica. Qual é o papel das tecnologias? Qual é o papel das informações? Qual é o papel dos meios de comunicação de massa para o enriquecimento das culturas? Outro tema que a antropologia se preocupa no fato da globalização é de que muitas vezes são apresentados costumes ou formas de viver e pensar, como nós poderíamos dizer, enlatados, prontos, homogeneizados. É desta forma que você vai pensar, é desta forma que você vai viver, é esta roupa que você vai vestir, este comportamento que você vai ter, porque esta é a moda do momento. Não importa o que você pensa, a sua identidade, você está sendo massificado. É dessa forma que você vai viver. Nós vivemos em um mundo globalizado. A antropologia se preocupa com isso. E as identidades? E o modo de pensar de cada sujeito? E a história de cada povo? Se nós queremos que tudo seja enlatado, tudo seja pronto, e haja apenas uma forma de viver e pensar, de alguma forma as culturas estão sendo desrespeitadas. Ou então não estão podendo refletir criticamente e preservar sua própria identidade. Então a globalização, ela é essencial, sem dúvida nenhuma. Ela traz várias inovações, várias mudanças, revoluções na sociedade.
tanto na área científica, tecnológica, artística, cultural, econômica, política. Mas tudo isso diante de um sujeito crítico. Tudo isso diante de um sujeito autônomo. E é este sujeito autônomo que a antropologia quer construir.